Descanso não é fraqueza, é parte da disciplina. Existe uma ideia muito errada hoje, a de que quem descansa está ficando para trás, que só vence quem está sempre cansado, sempre ocupado, sempre correndo. Na prática, isso não se sustenta. Você vê isso na vida real. A pessoa que trabalha sem parar começa a errar em coisas simples, esquece compromissos, responde com impaciência, perde atenção, toma decisões ruins, não porque não é capaz, mas porque está cansada demais para pensar direito. O corpo dá sinais, a mente também, mas muitos ignoram. Acham que descansar é desistir. Não é. Descanso planejado não é parar porque não aguenta mais. É parar antes de perder o controle. Aqui entra uma imagem antiga, mas muito atual, a de Davi. Davi foi líder, guerreiro, responsável por pessoas, decisões e conflitos. Não era um homem fraco. Mesmo assim, ele escreve: deitar-me faz em verdes pastos. Isso não fala de conforto exagerado. Fala de cuidado, de saber a hora de parar. Na imagem do pastor, o descanso não acontece por acaso. Ele conduz o rebanho até um lugar seguro, com alimento, com pausa, com tempo. O descanso vem como parte do caminho, não como fuga dele. Hoje, muita gente vive diferente, só para quando o corpo quebra, quando a mente trava, quando o erro já aconteceu. Isso custa caro, custa saúde, custa relacionamentos, custa clareza. Descansar no tempo certo evita esses danos. Veja um exemplo simples. Uma pessoa que dorme mal por vários dias seguidos, ela continua trabalhando, mas rende menos, fica mais lenta, mais irritada. Ela até pode passar mais horas ocupada, mas produz menos valor. O descanso não tira força, ele devolve. Disciplina não é se forçar até o limite todos os dias. Isso é descontrole disfarçado de esforço. Disciplina verdadeira sabe medir energia, sabe quando avançar e sabe quando parar. Quando você se permite descansar de forma consciente, algo muda. A mente fica mais limpa, o foco volta, as decisões melhoram. Não é preguiça, é inteligência prática. O descanso ordenado não é um prêmio, é manutenção. Assim como uma máquina precisa parar para não quebrar, o ser humano também precisa. Ignorar isso não te torna mais forte, te torna mais vulnerável. Descansar não é sair do caminho, é garantir que você continue nele amanhã. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, não por impulso, mas para caminhar com constância. Curta o vídeo, isso ajuda o conteúdo a alcançar quem também precisa dessa direção. E se você conhece alguém que anda perdido, cansado ou sem direção, compartilhe. Não como propaganda, como cuidado. Disciplina não é fazer tudo o tempo todo. Disciplina é saber quando fazer cada coisa. Muita gente se perde aqui. Acredita que ser disciplinado é estar sempre ativo, sempre ocupado, sempre cansado. Isso não é disciplina, é falta de ordem. Quem vive assim até parece produtivo por fora, mas, por dentro, está sempre atrasado. Atrasado no sono, atrasado na atenção, atrasado na própria vida. Há séculos, isso já era entendido. Bento de Núrcia viveu em um tempo sem tecnologia, sem essa pressa moderna. Mesmo assim, ele percebeu algo essencial. Se o dia não tiver ritmo, o homem se perde. Por isso, ele organizou a vida em blocos claros. Hora de trabalhar, hora de silenciar, hora de descansar, hora de dormir. Nada era aleatório, nada era exagerado. Não se trabalhava até cair, não se descansava para fugir das responsabilidades. Tudo tinha lugar. Esse modelo atravessou séculos, não porque era bonito, mas porque funcionava. Comunidades inteiras sobreviveram graças a esse equilíbrio. Pessoas comuns conseguiram viver com constância por décadas, sem colapsar, sem abandonar tudo no meio do caminho. Hoje acontece o contrário.
As pessoas começam o dia sem saber quando ele termina. Trabalham até tarde, dormem mal, acordam cansadas e chamam isso de vida real. Mas não precisa ser assim. Veja um exemplo atual. Um profissional que responde mensagens de trabalho até de madrugada. Ele acredita que isso mostra compromisso. No começo, até parece. Com o tempo, ele fica lento, perde paciência, começa a errar. E o rendimento cai. Não foi falta de esforço, foi excesso sem organização. Bento entendia que o descanso protege o trabalho, não atrapalha. Quando você sabe que vai parar em determinado horário, trabalha melhor antes disso. Fica mais focado, menos disperso. O trabalho ganha peso, não se espalha. O descanso planejado cria limite, e limite cria qualidade. Hoje, muita gente não descansa de verdade. Só muda de atividade. Sai do trabalho e entra na tela. Sai da tela e entra na preocupação. Isso não recupera. Descanso não é só parar o corpo. É diminuir o ritmo da mente. Bento colocava o descanso como parte do dia, não como sobra. Ele não esperava o cansaço extremo chegar. Ele prevenia. Esse é o ponto central. Esperar ficar exausto para descansar não é virtude, é atraso. O descanso ordenado mantém a disciplina viva ao longo do tempo. Sem ele, a pessoa até começa bem, mas não sustenta. Quantos projetos você já viu morrer por cansaço? Quantas rotinas foram abandonadas, não por falta de vontade, mas por excesso de peso? Disciplina sem descanso vira prisão. Com descanso, vira estrutura. Quando o dia tem começo, meio e fim, a mente relaxa. Ela sabe que haverá pausa. Isso reduz a ansiedade, aumenta a presença. Você não precisa fazer tudo hoje. Precisa fazer bem o que cabe hoje. E isso só é possível quando o descanso está previsto, não improvisado. O descanso organizado não enfraquece a disciplina, ele a torna possível. Quem entende isso não vive em extremos, nem relaxado demais, nem rígido demais. Vive com ritmo, e ritmo sustenta a caminhada longa. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, não por impulso, mas para caminhar com constância. Curta o vídeo, isso ajuda o conteúdo a alcançar quem também precisa dessa direção. E se você conhece alguém que anda perdido, cansado ou sem direção, compartilhe. Não como propaganda, como cuidado. Existe um erro comum hoje, achar que estar sempre ocupado é sinal de prosperidade. Muita gente vive assim. Agenda cheia, dia lotado, mente cansada e mesmo assim sente que não saiu do lugar. Isso acontece porque atividade não é o mesmo que direção e cansaço não é prova de avanço. Os antigos já sabiam disso. Sêneca falava sobre o uso do tempo com uma clareza que ainda incomoda. Ele não criticava o trabalho, criticava a falta de descanso. Para ele, uma mente que nunca para perde a capacidade de escolher bem. Ela reage, não decide. Hoje isso é fácil de perceber. Você termina um dia inteiro ocupado, resolveu 1000 coisas pequenas, mas as coisas importantes ficaram para depois. Não por falta de tempo, mas por falta de clareza. A mente cansada escolhe o que é mais fácil, não o que é mais necessário. Descanso verdadeiro não é ficar parado olhando para uma tela. Isso só ocupa o tempo, não recupera. Quantas vezes você descansou e voltou mais cansado do que antes? Isso acontece porque a mente não teve silêncio, não teve espaço. Sêneca defendia pausas conscientes, momentos de recolhimento, não para fugir da vida, mas para enxergá-la melhor. Hoje, isso é ainda mais necessário. Vivemos cercados de estímulos, mensagens, avisos, notícias. A mente não desliga sozinha. Ela precisa de limite. Quando não há descanso real, a vida vira repetição. Dias iguais, mesmos erros, mesmas decisões apressadas. E a pessoa começa a se perguntar por que não avança.
não é falta de esforço, é falta de pausa. Veja um exemplo simples. Uma pessoa que toma decisões importantes sempre cansada, sem energia. Ela escolhe rápido, para terminar logo, depois paga o preço. Descansar antes de decidir muda tudo. A visão fica mais ampla, a pressa diminui. Reduz o erro. O descanso planejado protege você de si mesmo nos momentos de desgaste. Sêneca alertava que viver sem pausa é desperdiçar a própria vida. Não porque o trabalho seja ruim, mas porque o excesso rouba nossa consciência. Prosperidade não nasce de correria constante, nasce de decisões repetidas e bem feitas ao longo do tempo. E isso exige lucidez. Lucidez não vem de exaustão, vem de mente limpa. Quando você aprende a parar no momento certo, algo muda por dentro. O dia deixa de ser uma luta e passa a ter forma. Você começa a perceber o que vale a pena e o que só ocupa espaço. Descansar não é se afastar da disciplina, é dar base para ela continuar existindo. Quem nunca descansa até pode avançar rápido por um tempo, mas não aguenta a longa caminhada. O convite aqui é simples e direto. Observe seu ritmo. Note onde você está exagerando e ajuste. Não espere quebrar para parar. Não espere errar para aprender. Descansar é um ato de maturidade, não de fraqueza. Quando o descanso é consciente, o trabalho fica mais firme, a disciplina mais leve e a vida mais clara. Esse é o caminho que sustenta, em silêncio, uma vida próspera ao longo do tempo. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, não por impulso, mas para caminhar com constância. Curta o vídeo, isso ajuda o conteúdo a alcançar quem também precisa dessa direção. E se você conhece alguém que anda perdido, cansado ou sem direção, compartilhe. Não como propaganda, como cuidado.